E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou o Pedro Mores. E eu sou a Érica Felipusso. E hoje nós estamos aqui para mais uma gravação de um vídeo muito especial, né? O segundo vídeo da nossa tour pelo mundo. Só que antes o Pedro vai falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Nós temos a FlexLife Desenvolvimento de Sistemas. Se vocês precisam de um ARP para sua empresa de pequeno, médio ou grande porte, entre em contato com eles que eu tenho certeza que eles poderão ajudá-los. Também temos a Erika Arte em Letras, que desenvolveu as nossas canecas. Se vocês precisarem de qualquer tipo de arte, entre em contato com ela, que eu tenho certeza que ela ajudará vocês. Temos também o da Gringa Store, né? Inclusive, né, Pedro, mostra aí, olha que chique, pessoal. Estamos aqui com o produto, né, que foi nos entregue pelo pessoal da Gringa. Super testado e aprovado, viu, pessoal? Então, se vocês precisarem de produtos, entre em contato aí com o pessoal da Gringa Store. Uso e recomenda. Exatamente, usamos e recomendamos para vocês, tá bom? Pessoal, e hoje nós temos uma convidada muito especial, né? A conheço há muitos anos, né? Desde pequenininha, né? Que a gente se conhece. Depois, com o passar do tempo, fomos nos aproximando ainda mais. E hoje ela se encontra lá em Portugal, né? Então, esse vídeo está muito especial, recheado de emoção. E eu quero que vocês recebam com muito carinho e muitos aplausos, né, produção? Muitos aplausos aí para receber a Jéssica Costa. Seja muito bem-vinda. Jéssica, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Oi? Se apresente aí pro pessoal. Tá bom. Meu nome é Jéssica Costa, tenho 29 anos e atualmente vivo em Portugal. Vai fazer 3 anos agora em novembro. Novembro desse ano faz 3 anos que eu tô aqui em Portugal. Qual cidade, mais especificamente? Eu tô morando em Sintra. Sintra? Olha só que beleza. Nasci e fui criada em Orlândia, né? Como você já falou aí, a gente se conhece desde sempre. E tenho muito orgulho dessa terra, tenho muita saudade também dos meus amigos e de todo mundo. Mas o destino me trouxe para cá, então agora... É uma nova fase. É uma nova fase, Jéssica, conte aí pro pessoal, né? Eu sei que tem muitas pessoas aqui de Orlândia que já te conhecem, que conhecem a sua história, né? A sua trajetória. Mas os nossos vídeos têm alcançado pessoas aí que talvez não a conheça ainda e vai passar a te conhecer a partir desse vídeo, né? E você tem uma trajetória muito bonita. Quando nasceu no seu coração esse desejo de morar fora? Quando você lembra, assim, você se recorda quando que você começou a se imaginar fora do seu país de origem? Érica, é muito louco, né, falar sobre isso, porque eu era muito nova. Eu era uma criança quando eu falava para minha mãe que eu ia morar fora do país. E assim, no começo é tudo muito bonito, né? Engraçadinho, é só uma criança falando e tudo. Só que ao longo dos anos, isso foi alimentando, né? Esse desejo, esse sonho. E cada vez que eu ia para a escola, estudava alguma coisa sobre outros países, esse sonho ia ficando ainda mais forte. E ao decorrer dos anos, eu fui crescendo, né? E fui falando sobre esses sonhos e as pessoas riam muito da minha cara, sabe? Era mesmo motivo de piada, porque da onde eu estava pro sonho que eu tinha era uma distância muito grande, né? Só que isso na cabeça das pessoas. E é por isso que eu gosto muito de pôr uma ênfase nisso, porque quando a gente é criança, nós não conhecemos limites, né? A gente não tem medo, a gente sonha e acredita naquilo. Então, quanto mais os nossos pais alimentam isso em nós, mais verdade isso vai tendo, né, para nós. Não importa o que os outros falam, desde que essa verdade esteja dentro de nós. E uma frase que você acabou me lembrando, que eu ouvi em um evento escolar, e que eu já falei aqui ela outras vezes, mas que a sua vida é completamente isso também, que é sonhe mais alto que você puder. Porque mesmo se você fracassar nesse sonho, o seu fracasso será maior do que o sucesso de muita gente.
E não É é se verdade. comparando com ninguém, mas imagina se você tivesse esforçado ao máximo, conseguido atingir coisas grandes, não chegou a ir morar fora, mas visitou, conheceu, então já teria valido a pena. E graças a Deus você alcançou o seu sonho, o seu objetivo, com muito esforço, acredito, e a gente vai falar mais sobre isso, mas Exatamente. é muito real essas coisas. Você sonhar e você se permitir sonhar que é muito importante, né? E o que É, me chama a atenção, Jéssica, né, quando eu estava lendo a sua trajetória, né, que você nos mandou, você fala que você recebeu um presente muito importante, né, nesse processo de criança ali, né, que foi um diário, né? foi, é verdade. Né? Você recebeu um diário e ali você, a princípio, né, você relata que você não entendia, né, e colocava ali as suas, de repente, suas frustrações, né, e tudo mais, Exato. Aham. até você entender o processo que você poderia estar colocando seus sonhos ali, né? Conta esse momento pra gente. Sim, no momento que eu comecei a expor isso às pessoas e comecei a ter um retorno, digamos que duvidoso, né? As pessoas duvidavam. A minha mãe começou a me ensinar a guardar isso para mim, né? Filha, sonha e me deu um diário. Nesse diário, no início eu colocava muito das minhas frustrações, sabe? Porque fulano não acreditava, porque não sei o quê, as minhas tristezas e não sei o quê. E depois, ao decorrer, eu fui aprendendo a colocar os meus sonhos em detalhes. E não só assim, um exemplo, eu vou para Irlanda. Não, eu colocava onde eu queria morar, com quem que eu queria morar, sabe? Tudo em detalhes mesmo. É como se eu estivesse vivendo aquele episódio da minha vida, sabe? E eu acho que isso foi me aproximando cada vez mais da onde eu estou hoje, eu acredito isso. E é uma questão muito assim, eu lendo a sua trajetória, você fala muito sobre Deus, né? E levando em consideração essa fala sua que você teve agora, né, dos detalhes, a gente pode linkar muito, né, quando naquela passagem que fala que a fé é o firmamento das coisas que não se vê, mas que se espera, né? Você chamar Exatamente. a existência o que não existe ainda, Sim. né? É, Então, assim, isso é é. muito importante. E como a sua mãe foi sábia, né? Em te proporcionar esse momento e te ensinar isso, né? Até mesmo você lidar com essas frustrações, dessas críticas, né? De pessoas que vêm não para somar, né? Mas para nos diminuir, falar, olha, você não é capaz, né? E pensando Uhum. nisso, você se recorda de como você porque você colocava no seu diário, né? Mas de como você lidava com essas pessoas que falavam assim: olha, Jéssica, coloca o pé no chão, que você não vai Aham, conseguir, olha onde você está, olha a cidade que você mora, a distância que aham. tá, né, desses países. Como que você lidava com essas situações? A princípio eu ficava muito triste, mesmo. Ficava muito triste porque isso não vinha de pessoas estranhas. Isso vinha de pessoas muito próximas, né? Pessoas que a gente esperava um apoio e na verdade não era assim. Então a gente fica muito mais triste por ser pessoas próximas, né? Só que também a minha mãe, ela me ensinava muito e ela me ensinava muito a orar, né? A falar com Deus não como só como Deus, mas como amigo, como pai, como né, criador mesmo, né? E eu orava muito e eu falava, Senhor, o Senhor é capaz de me ajudar em qualquer coisa, né? Ele pode. Desculpa, eu travei. Sem problema, pode Relaxa. seguir, pode ficar tranquila. Então, eu orava muito, eu pedia muito para Deus me dar graça, porque se esse sonho partia de Deus. Porque eu não acredito que a gente tenha sonhos em vão. Acho que tudo tem um propósito na nossa vida. E naquele momento eu orava muito, mesmo com toda a frustração e triste, eu orava e chorava nos pés do Senhor. Eu falava, esse é o meu sonho. E tem uma passagem na Bíblia que sempre me inspirou muito, que foi um momento que Deus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? E é tão óbvio,
você perguntar para uma pessoa que tem uma deficiência, que ela quer que acontece com ela, né? E que ele queria ver. Só que Deus queria ouvir da boca dele, né? Jesus queria ouvir da boca dele, que ele queria ver. Então, acredito que o mesmo é conosco, né? Que Deus sabe o que é melhor para nós. E ele coloca os sonhos e os objetivos nas nossas mãos. A gente tem o livre-arbítrio para fazer ou não. E nessa passagem eu percebo que Deus quer ouvir da nossa boca: Senhor, eu tenho sonho de fazer isso. Se for da tua vontade, me abençoa, né? Se for da tua vontade, me leva, que seja para tua honra e que seja para tua glória, sempre. Essa foi sempre a minha oração. Eu quero ir para tal lugar. Se for da tua vontade, me leva e que seja para tua honra e para tua glória. E graças a Deus, toda a minha caminhada, a minha jornada foi para a honra e glória do Senhor. E ter esse feeling, né, de que seja feita a sua vontade, por mais que doa, Sim, é muito sim. importante. Porque E às vezes doeu. você esperava que acontecesse antes, né? Não sei como é que foi exatamente a sua ida para Portugal, mas às vezes esperava que acontecesse um momento antes e não aconteceu. Às vezes você teve uma oportunidade antes e não aconteceu, que nem eu já tinha uma oportunidade de ir para os Estados Unidos em um programa de intercâmbio. Só que eu acabei não conseguindo ir porque tinha uma pessoa com uma renda menor do que a minha e que foi favorecida Aham, do que eu. E na aham. época eu fiquei muito grato pela oportunidade, mas de qualquer forma você fica, mas eu poderia ter ido, né? Vem aquela Poderia frustração. ser. Aham. Mas você entender que a vontade dele vem acima e que é pura, Sim, perfeita e agradável, é assim, é o é, que faz a gente persistir e não desistir. Ô, é Jess, verdade. e assim, é muito, muito incrível mesmo, né? Essa questão de entender o propósito de Deus, né? Que Deus tem um propósito em todas as coisas. E entender, estar sensível também, em saber que Deus, ele sabe realmente o que é melhor para nós. Mas entender, de repente, lidar com o silêncio de Deus, né? Muitas das vezes, que nem você relata muito que você é uma pessoa que tinha ali a sua ansiedade, né, ali para que Sim, eu sou muito ansiosa. acontecesse, né? Aham. E às vezes a gente lidar com o silêncio, será que vai acontecer? Será que não? Né? O que vai Uhum. acontecer? E aí, decorrendo aqui um pouquinho, você surge na sua vida ali o seu primeiro trabalho, né? E aí você ganha o seu primeiro salário. E aí, né, como todo. Aliás, você foi uma adolescente fora da curva, né? Porque ao invés de pegar o dinheiro e já sair gastando, né? Você vai entregar todo o seu dinheiro nas mãos do seu pai ali, né? E aí É o seu verdade. pai tem um posicionamento muito bacana, né? Que ele te pergunta o que você quer fazer com o seu primeiro salário, né? E a sua Aham. resposta também foi: eu quero uma pizza e uma Coca-Cola. O É, resto, o senhor pode fazer o que quiser. o que quiser, é verdade. Porque a pizza e a Coca-Cola naquele momento para mim significava festejar o meu primeiro salário, Sim, aham. né? E como você disse, era um pouco fora da curva porque eu tinha muito claro o que eu queria, Sim, né? Eu tinha muito claro que eu precisava desse dinheiro para realizar o meu sonho. sim. Então eu não sabia se ia acontecer em 2, 3, 4 anos. Eu sabia que ia acontecer, mais cedo ou mais tarde, e foi na onde meu pai e a minha mãe me ensinou a guardar e a investir, né, esse dinheiro. Aham. E foi muito importante para mim conhecer isso, porque isso eu carrego até E hoje. você tinha quantos anos aí nesse seu primeiro salário? 16 anos, meu primeiro emprego foi no INSS. Foi ali Conheci cedo. pessoas incríveis, aprendi a trabalhar de verdade, sabe? Eu falo que o estágio ele tem que ser com pessoas realmente que queira te dar oportunidade. E foi isso que eles fizeram com os estagiários. Deu a oportunidade de mostrar que nós éramos capazes, mesmo com a idade que nós tínhamos. Então foi assim muito importante para mim ter aquelas pessoas e eu carrego esse trabalho no meu coração assim com muito muito amor, tenho muita amizade com eles ainda Que e bacana, nossa, tá no fundo do meu coração mesmo. que Aquela bacana. recordação boa, gostosa. E, Jéssica, quando a gente pensa em alguém que sonha grande como você, e eu acho isso fantástico, eu sei que essa é uma caminhada muito solitária em diversos momentos. É E verdade. como que foi pra você lidar com essa solidão nos momentos que ela apareceu?
Eu não digo que eu era totalmente solitária, porque eu tinha uma mãe que me apoiava muito. Então, eu aprendi a silenciar. Então, eu ficava, sobre os meus sonhos, eu ficava mais em silêncio. Fazia tudo entre eu e a minha mãe. Era só nós duas que sabíamos ali o que estava acontecendo e tudo mais. E ela me incentivava muito. Então, não foi assim totalmente solitária, né? Uhum. Tinha Deus, né? Que eu entregava as minhas aflições sempre que eu via alguma coisa negativa. E eu tinha o apoio da minha mãe, que foi ali o meu alicerce. Ô, Jéssica, ali saindo ali do INSS, né? Você chega para trabalhar numa escola de idiomas. E ali né, você até coloca pra gente aqui que você se sentia mais próxima do seu sonho. Então foi onde você É começou verdade. a pesquisar sobre intercâmbio, né? E aí surge a Irlanda na sua vida. Como É foi esse verdade. momento aí? Nesse momento que eu trabalhava na escola de idiomas, vinha muito estrangeiro pra cá, pra Orlândia, né? Ia muito estrangeiro pra Orlândia e estudar e fazer o português, pra aprender o português. E eu falava, ai, que fantástico. Se eles podem vir pra cá, eu posso ir pra lá, né? A gente pode. Se eles podem, eu também posso. E eu ficava muito com isso na cabeça. E aí eu me recordo que a dona da escola também, que era muito querida, um amor de pessoa, também tenho amizade com ela até hoje, ela fez uma reunião com os funcionários e ela perguntou, nesse momento da reunião, qual que era o maior sonho que nós tínhamos. E aí eu respondi que o meu sonho era sair do país. E aí, poucos meses depois, eu realizei esse sonho. E aí você ficou quanto tempo na Irlanda? Eu fiquei um ano, fiquei de março de 2013 a março de 2014. E aí você colocou aqui que quando você recebeu, que você usava, né? Não sei se todo, acredito que não, mas uma boa parte, para conhecer novos países também. Então, É quantos verdade. países você conseguiu conhecer nesse período Eu aí? conheci 13 países trabalhando como babá na Irlanda. Olha Foi o só. meu emprego, né? Eu fui. Logo que eu cheguei na Irlanda, eu tive um momento, assim, muito difícil, né? Que foi a separação. Eu da minha família, que não foi fácil, porque não era assim, tipo, alguns quilômetros. Ah, agora eu vou lá ver a minha mãe. Não, era, tipo, eram horas de avião, né? Tive um mês ali muito, muito, muito difícil. E depois disso, a minha mãe me deu uma dura, né? Ela falou: filha, vive tudo que você tem para viver aí, que a mãe vai estar te esperando aqui. E aí, quando ela me deu esse aval, digamos assim, caiu uma capa, sabe? Caiu um peso das minhas costas. Eu falei: quer saber? Eu vou viver tudo que eu tenho para viver aqui. E ela viveu praticamente tudo comigo, né? Que eu ia filmando tudo, ia mandando tudo. E é uma coisa muito, muito bacana, porque assim, Jéssica, acaba que talvez, né, no seu inconsciente, você se culpava, né? Falando aqui a TO, falando, né, você se culpava por estar vivendo coisas que talvez outras pessoas não estivessem. Então vinha esse peso, nossa, eu tô longe, eu não poderia. Claro que talvez não tenha passado isso na sua cabeça. Eu não poderia estar aqui, o que que eu tô fazendo aqui, né? Eu tinha que Aham, estar aham. lá, tinha que estar com a minha mãe, tinha que estar com a minha família. E aí, Exato. quando você fala, né, que eu ia até tocar nesse assunto, que a sua mãe fala pra você, olha, filha, vai viver, porque você coloca que você começava a comprar muitas coisas como se você estivesse aqui, né, para sua Porque não. mãe, Aham, né, para seus parentes ali, familiares. E aí ela fala, olha, vai viver tudo que você tem para viver, vai fazer tudo aham, que você tem para fazer, como se você estiver, esqueça que você, né, está longe e vai aham. viver seus sonhos. É, E esse foi um processo muito importante porque fez com que você se despertasse mesmo, falasse assim, não, olha, a pessoa que mais me apoia e mais me incentiva tá me dando o aval para eu viver o meu sonho, né? é, E que bacana é verdade. que como a sua mãe assim era sábia, né? Foi muito sábia
Foi desde muito sábio. o Diário. diário, Diário. né, até essa fala muito importante, né? E a sua família, Jéssica, no modo geral, né? Seu pai, sua irmã, né? Todos eles, junto com a sua mãe ali, viveram esse sonho com você, né? Foi muito importante esse apoio essa rede de apoio sua. É verdade. Eu falo que eu sou privilegiada, né? Porque sou filha de pais separados, mas eles tinham um amor incondicional pelos filhos. E isso fazia com que eles tivessem uma amizade linda, né? De um cuidar do outro para cuidar das filhas como deveria ser. E era isso que eu sentia muito. Eu sentia muito amor. Mesmo à distância, eu sentia muito que eles estavam ali comigo, entendeu? E era muito importante para mim. Foi muito importante para mim. Acredito que é muito. Quando a gente gosta tanto de uma pessoa a ponto de cuidar, a gente ama demais, né? Que era o caso seu com a sua mãe, com a sua família. Você meio que, às vezes, se priva de algo pra beneficiar alguém. E você, esse insight da sua mãe foi muito, se permita ser feliz. Se permita viver o seu É, sonho. E isso é, é algo que a gente pode levar para diversas áreas. Às vezes a gente tá vivendo algo e se priva daquela felicidade pelo outro não poder, por querer que alguém esteja aqui com a gente. E a gente também tem direito de ser feliz. Sim. Tem aquele negócio que é muito melhor dar do que receber. Só que a gente também merece receber às vezes, entendeu? é verdade. Então, assim, Uhum. se permitir viver plenamente onde você está, esse presente que é o presente, ele é algo que faz total diferença. E uma coisa que o Pedro falou que é muito interessante, que as pessoas, né, se limitam muito, criam-se crenças limitantes, digamos assim, é justamente isso. A gente sempre aprendeu que é melhor dar do que receber, né? Então a gente Uhum. nunca aprendeu a receber. Então É, a gente não consegue receber um elogio, a gente não consegue receber coisas boas, né? E a gente precisa receber também, dar, mas também a gente precisa receber, receber. aprender a receber, Uhum. né? Ô, Jéssica, um pouquinho antes ali, né, que eu até pulei essa parte, que eu acho muito interessante pontuar, que entra muito dentro dessa questão de chamar a existência o que não existe, né, e viver viver como se você já estivesse vivendo o seu sonho, né, como se você já Uhum. estivesse lá. E aí você, um pouquinho antes de você ir para a Irlanda, você começa a procurar nas agências de viagem, né, o custo, levantamento de custo, como seria, né? E aí o seu pai até nesse momento não tinha esse conhecimento de que você, né, estava pretendendo ali ou já estava com engatilhada para ir, né, digamos Exato. assim. E aí a sua mãe traz ele para essa realidade para prepará-lo, né? Falar assim, olha, a Jéssica tá indo, ela Uhum. vai mesmo, né? E isso mostra o É, quanto eles acreditavam no seu sonho mesmo, né? E o quanto, né, Pedro, que é uma coisa que a gente vem falando já há alguns vídeos, o quanto é importante a gente agir, né? Vamos supor, você tem um sonho de ir para os Estados Unidos e você fica ali no seu sofá e não faz nada. E aí quer que é, Deus faça por você. Deus não vai fazer por você, né? Porque o esperar em Deus requer uma ação. E você foi agir, você foi buscar, você foi poupar o seu dinheiro, você foi investir o seu dinheiro, você foi em busca de levantamento de custos para saber, você foi desenhar o seu projeto, o seu sonho. Que é massa verdade. isso, né? Que bacana. É verdade. Como Foi foi? muito bacana. E nesse momento, eu fiz o meu passaporte eu fiz em São José do Rio Preto, que estava na altura que estava tendo muita dificuldade, né, de ter o passaporte rápido. E eu nem sabia porque que eu queria o meu passaporte rápido, mas eu queria ele para ontem. E comecei a buscar e fazer vários orçamentos e pedir vários orçamentos para diversas agências, né, de viagens para comparar, para saber qual país era mais viável para mim financeiramente e tudo mais. E quando a minha mãe começou a preparar o meu pai e tudo, e eu acho que para ele foi mesmo uma surpresa. Quando ele chegou em mim e falou assim: Filha, é isso mesmo que você quer? Eu falei: É, pai, é isso mesmo que eu quero. Olha, então o pai te apoia. Eu falei: Olha, então tá aqui.
dei os meus orçamentos, falei, meu passaporte tá feito, e agora eu só preciso que você vá comigo, me leve para Ribeirão, né? Para eu poder fazer o fechamento para ir viajar. E ele foi, ele me levou em Ribeirão Preto, eu assinei todos os papéis, fiz a minha inscrição, paguei 2 semanas só de alojamento, então, tipo, não tinha nem onde morar. Foi mesmo assim. E isso foi no final do ano de 2011, não, de 2012. E março de 2013 eu já estava voando, já estava viajando. Você foi E é como au muito pair? interessante. Não, eu fui sem trabalho, sem nada. Sem onde morar, sem É que você trabalho, falou sem de nada. Eu Naval, achei fui. que você havia ido como au pair. Acho que depois. Não, não. Eu cheguei lá e aí, não, em São Paulo eu já conheci uma pessoa que estava indo para o mesmo destino, né? Que era a Pamela, também que é uma grande amiga. É, E aí eu conheci ela e foi um presente de Deus, eu falo. Porque lá a gente se apegou e se apoiou muito. Ela se tornou a minha família. Ela e vários outros amigos também que eu fui fazendo ao longo do ano. E aí, tipo, eu procurava alojamento, ela procurava, quem conseguisse ir primeiro levava uma outra, né? E aí nós conseguimos uma casa, um apartamento grande que morava 8 pessoas, de diversos países, né? Então era cada dois era de um país. Então era duas brasileiras que viviam lá e depois, à medida com que ia terminando as aulas, eles iam embora. Ia vindo novas pessoas. Então assim, foi uma experiência mesmo incrível. E depois eu comecei a procurar trabalho e uma amiga também que eu fiz na escola, Sabrina, me chamou para fazer uma entrevista com ela, para ir junto com ela. E na entrevista ela não quis ficar no trabalho, porque ganhava menos do que ela já estava ganhando. E a moça perguntou se ela sabia de alguém para ficar no lugar. Aí a Sabrina olhou para mim e falou: Então, Jé, quer? Aí eu peguei e falei assim: Eu não sei cuidar de criança, não. Aí eu falei pra mãe, né? Fui sincera com ela. Falei: Olha, eu não sei cuidar de criança, mas eu posso aprender. Se a senhora me aceitar, né? Eu posso aprender. E ela me aceitou, minhas crianças me adorou e eu fiquei com eles até o final do meu intercâmbio. Olha só que E tudo que eu bacana. ganhava, eu viajava. Ô, Jéssica, e como foi a reação do seu pai? De você falar assim, pai, tá tudo pronto. Só preciso que o senhor me leve em Ribeirão. Ele não acreditou muito até, olha, ele me levou, eu assinei tudo certinho, me levou em São Paulo, despedimos, choramos muito e eu fui. E ainda meia hora depois do meu voo já ter saído, ele ainda ficou lá no aeroporto esperando que eu tivesse voltado, que eu não tivesse tido coragem de ter ido. Não acredito. E é verdade. Ele ficou lá no aeroporto me esperando, como se, tipo, não teve coragem, ela tá perdida por aí, mas ela vai chegar, eu vou ficar aqui. E ele Meu ficou lá, Deus. né? E Aham. como você se lembra como foi a primeira conversa que vocês tiveram depois que você chegou lá, né? Porque aí a ficha dele caiu. Minha filha chegou lá e tá Foi. acontecendo, aconteceu, aliás. É. Foi bastante difícil. Para mim, era uma mistura, né? De felicidade com tristeza. Felicidade porque eu tava realizando um sonho. Tipo, eu não tava acreditando. O clima, a arquitetura, os idiomas que eu ia ouvindo na rua, sabe? Então era uma mistura assim. Era, era incrível para mim. E ao mesmo tempo triste. Porque eu deixei pessoas que são importantes para mim. Pessoas realmente que são importantes para mim, né? E foi muito difícil para todos, né? Tanto para mim, para minha mãe, para o meu pai. Eu acredito que para minha irmã também foi um momento de muita tristeza de ter uma Desafiador, né? pessoa isso. E a partir daí o meu pai já sabia que eu poderia voltar ou não voltar. E como era um sonho muito grande, ele não acreditava muito que eu voltaria dentro desse um ano, né? Eu acho que ele pensou que eu fosse ficar mais tempo. E Aham. Jéssica, você falou assim dos idiomas, né, da arquitetura. Hoje você fala quantos idiomas? Hoje eu falo três, por enquanto. Que são? Inglês, espanhol e português. E quais foram as principais diferenças, assim, os choques culturais que você teve quando você fez essa viagem para Irlanda? Você se recorda? Ah, choque cultural nem tanto.
né? Porque é um povo muito alegre. Eu achei uma galera muito alegre. Eu vejo que eu me descobri como pessoa. Muito, me descobri muito. Eu percebi que eu não era eu só porque eu estava com os meus pais. Eu podia ser eu, independente se eles estivessem perto ou não de mim. Eu estava carregando todos os ensinamentos que eles me deram. Sempre fui uma pessoa muito alegre, muito de comunicar, de fazer muitas amizades, né? E continuei assim, dentro dos princípios que a minha mãe e o meu pai me ensinou ao longo dos anos, até por ser cristãos e tudo mais. Então, eu percebi que uma viagem não é capaz de corromper uma pessoa a esse ponto, entendeu? Que a pessoa descobre mesmo quem ela é. E eu falei, poxa, eu sou assim, sabe? Eu não sou assim só Bom, porque tô perto da minha família. E os meus amigos ficavam, os meus amigos, novos amigos, né, ficavam impressionados, assim. Porque eu me divertia com um copo d'água, sabe? Era basicamente assim. que bacana. Ô, Jéssica, e você teve um momento que você precisou fazer terapia até, né? Até para você se Isso. preparar para ir, né? E Uhum. depois você teve que retornar à terapia de novo. Como que foi Sim. esse processo na tua vida? A terapia que eu iniciei antes de ir para Irlanda, é, sabe aquela sensação de que, e agora? Como que vai ficar os meus pais? Sabe? Quem vai levar minha mãe para trabalhar? Quem vai buscar? Quem vai fazer isso pela minha mãe? Quem vai fazer isso pelo meu pai? Sabe aquela coisa como se eles dependessem de mim, Sim, né? aham. E durante a terapia eu percebi que eu dependia totalmente dos meus pais emocionalmente, sabe? Eu era totalmente dependente deles. E isso que também foi importante para mim, porque eu precisei fazer terapia, entendi que precisava fazer terapia, porque muita gente acha que é bobagem, né? Sim. É bobagem e tal, mas não, eu tive essa percepção de que eu precisava me preparar para ir. E me preparando ainda foi muito difícil, né? Então imagina se não tivesse me preparado. Meu Deus. E depois, e depois da minha volta era diferente, porque eu fiz grandes amigos, conheci pessoas incríveis, pessoas que tinham os mesmos objetivos, sabe? Tava ali mesmo por um objetivo e que fiz um laço de amizade muito grande, porque a gente acaba se apegando mais às pessoas, né? E foi assim muito difícil depois deixá-los, sabe? Imagino. Porque a família você sabe que vai estar lá, né? Os amigos antigos, sabe que vai continuar ali do teu lado, porque a gente conhece já fazia parte da tua vida. Sim. Agora e os novos amigos? Me apeguei tanto e não sabia mais se eu ia vê-los novamente. Sim. E aí foi muito difícil, foi muito difícil. E E aí quando você. eu voltei pro Brasil, pode falar. Não, pode falar. Você voltou pro Aí quando Brasil. eu voltei pro Brasil, eu tive ali um período muito difícil, né? Primeiro, foi emocionante rever a minha família, né? E a gente curtiu, a gente saiu, foi pra praia, em São Paulo e tudo. E aí, quando eu cheguei em Orlândia, eu percebi que eu tava com muita tremedeira, sabe? Eu já não conseguia mais aquela sensação de sair de casa. E o que eu vou encontrar? Já não sei mais, sabe? Aquela confusão, as coisas que eu falava já não fazia sentido para as pessoas, porque era muito diferente, entendeu? E aí começou a me dar um síndrome do pânico. Comecei a ter síndrome do pânico. Logo que eu voltei pro Brasil. E como é que foi lidar com isso? Como que você superou isso? Eu precisei fazer tratamento, né? Mais uma vez, tive que fazer tratamento. Só que durante o tratamento eu só dormia. Só dormia, 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 dormia. Até que chegou um período que eu falei assim, não, eu preciso me despertar para a vida. E aí foi na onde eu comecei a alimentar minha fé novamente e falei, Senhor, se for para eu continuar aqui, então que faça as coisas acontecer aqui. E aí foi na onde as coisas começaram a acontecer, porque eu não entendia mais uma vez o propósito. E eu falava, Senhor, qual é o teu propósito de eu ter voltado? E aí foi aí que eu consegui trabalho, eu comecei a fazer faculdade. E aí veio o propósito que eu tinha voltado, que foi quando eu descobri que a minha mãe estava doente. E aí foi um período assim
meu chão abriu, meu mundo acabou. E Foi desafiador, né, Jéssica? E, foi muito Jéssica, difícil. assim, queria te parabenizar por toda essa garra, sabe? Por todo esse insight que você teve de procurar ajuda, que muitas pessoas às vezes negligenciam isso, sabe? Sim. E às vezes a gente pode pensar, ah, eu sou fraco porque eu tô precisando. Mas não, você é muito mais forte quando você descobre que você está fraco e precisa de ajuda, do que você E fingir um dividir, fingimento, né? e dividir aquele fardo com alguém é muito libertador, sabe? Tipo assim, não é uma pessoa que se você vai começar a falar, a pessoa, ai, vem de novo ela com essa história. Não, é uma pessoa que vai pontuar, que vai te ajudar, que vai organizar ali os teus pensamentos, falando, não, vamos pensar junto em tal coisa, em tal coisa. E aí vai organizando tudo. E isso pra mim foi extremamente importante. E continua sendo até hoje. Ô, Jéssica, então do seu intercâmbio, né, da Irlanda para sua volta do Brasil, você ficou quanto tempo aqui? Porque você fez a faculdade, né? Você é formada hoje em administração, né? Aham. Aí você ficou por quanto tempo? Depois você só Eu voltou para fiquei, Portugal. eu fiquei 8 anos 8 anos, em né? oração. Uhum. Olha só. Em oração. E é muito. Eu sei que é um momento muito delicado. Foi um momento muito delicado, né? E ainda hoje, todo mundo que passa pela perda, né, de uma pessoa muito querida, principalmente quando é mãe, pai, né? Eu perdi meu pai, recentemente perdi minha avó. E que bacana você entender o propósito de Deus com a sua volta. E Sim, aceitar, né, esse propósito, porque se a gente parar para pensar, foi um tempo precioso que você teve, né, a honra de viver assim, literalmente dia após dia ao lado da sua mãe, que é foi verdade. uma guerreira, né, que foi uma pessoa excepcional, assim, quem conhecia, né, quem teve o privilégio de conhecê-la, sabe do que eu tô falando, né, e consegue entender você também e o quão ela foi importante na sua trajetória e continua sendo, né? Não deixou de ser importante para você, né? Para tua vida. E aí depois de toda essa situação, né? Que a gente não queria passar, né? Que a gente luta todo custo para não vivenciar esses É verdade. momentos. Você teve um outro insight, né? Que foi quando você falou realmente agora não é mais para mim aqui o Brasil. É, Né? Eu é, preciso ir. Como que foi esse é. momento para você? Quando eu saí do Brasil, eu tava num momento mesmo muito difícil. Tava vivendo na mesma casa que a minha mãe, né? Que nós morávamos juntas. Então eu tava num funil, num funil, num funil. E eu precisava sair para me curar mesmo. Sim. E aí eu comentei com a minha amiga, com a Sabrina, que é uma das amigas que eu conheci na Irlanda. E eu falei pra ela, eu falei, Sassá, tô pensando em sair do Brasil de novo e quero um país novo, quero começar, quero recomeçar. Aham. Ela falou, por que você não vem aqui pra Portugal? Aí eu falei bem assim pra ela. Falei, Sassá, português, por português eu fico no Brasil. Olha só Aham. como que é a língua da gente, não é? E aí ela falou, não, mas é a porta de entrada, você vem, fica aqui em casa, vai parecendo, vai, né, vai saindo um pouco do ambiente que você está, e daqui você vai para outro lugar, vai para outro país. E aí, nas minhas orações, eu sempre falava assim: Senhor, eu não sei para onde ir, mas onde o Senhor me levar, eu quero. Eu só sei que eu quero ir. Só me tira daqui. Só isso que eu falava. Me tira daqui, porque se eu continuar aqui, eu vou morrer, sabe? Bem assim, eu falava. Porque assim, a forma que eu falo com Deus é como amigo. É o meu melhor amigo. E aí eu falava pra ele mesmo, eu falei, me tira daqui, porque se eu continuar aqui eu vou morrer. E não era a cidade, não era as pessoas, não era nada, era as lembranças, era o sentimento mesmo de Sim. perda, né? E aí, quando Deus me trouxe para Portugal, eu me apaixonei por esse lugar. Eu falei, uau, né? Como ele E cuida dos logo detalhes, né, Jéssica? foi os detalhes. E assim, ouvi muita coisa negativa aqui.
Ah, porque é assim, porque é assado, você não vai conseguir, você não vai conseguir aquilo. Em uma semana, quando eu decidi ficar, porque eu tive um momento muito difícil, porque eu conheci o Bruno aqui, numa mudança. O Bruno é meu companheiro, né? O meu noivo. E aí conheci ele numa mudança. E a gente foi se conhecendo, aí ele me pediu em namoro. E eu falei, olha, eu vou ficar. Agora eu fico. É uma boa ideia. Decidi, tô decidida agora. Decidi. E aí, quando eu decidi, isso era em dezembro, eu falei, bom, dezembro eu não vou fazer nada, porque nada funciona em lugar nenhum, né? Então, eu vou ficar tranquila. Quando foi janeiro, em uma semana, eu já tinha toda a minha documentação para começar a trabalhar, morar e trabalhar aqui em Portugal. Então, era muito difícil, era muito isso, muito aquilo, mas para mim, em uma semana já estava tudo organizado. Resolvido. Então, eu acredito muito que era providência de Deus mesmo eu estar nesse lugar. Com certeza. E aí hoje a Jéssica já está aí há 3 anos em Portugal, né? Vai fazer É 3 anos, né, verdade. Jéssica? É verdade. Acabou que o Noiva, português pelo português valeu a pena, né, valeu a Jéssica? pena. Valeu a pena. Hoje noiva, né, do Bruno. E você trabalha, e hoje está trabalhando, né? Na, Sim, na sua eu área, trabalho Jéssica. na área administrativa, faço o que eu fazia no meu último trabalho aí no Brasil, e que eu sempre fui apaixonada por essa área, pelo meu trabalho, sempre tive paixão mesmo. Eu acordava todos os dias, 7 da manhã, com, sabe, aquele prazer mesmo de Sim. estar ali e trabalhar ali. Foi uma etapa é, bastante desafiadora, né? Mas que me deu toda a bagagem que eu precisava para estar onde eu estou hoje, né? E eu quero mais, agora eu quero mais. Tem novos planos, novos Novos sonhos, destinos. né? É verdade. Temos aí o casamento, né? Que agora a gente está planejando. Tenho novos objetivos, temos algumas portas que estão prestes a se abrir, né? Então, Vão se abrir. tá tudo trabalhando para o bem. E aí vocês estão caminhando assim, né? Você coloca aqui que vocês conquistaram já, né? O apartamento de vocês, né? O carro de vocês, que pode chamar de. É nosso, né? Digamos assim. Exato. Que É, bacana, Jéssica. E aí, só traçando novas metas, novos objetivos, que com certeza serão alcançados também, porque você é prova de que vale a pena acreditar nos sonhos, né? é verdade. Ouse sonhar, né? Então, Ou assim, sonhar. é muito bacana ver que aquela criança lá atrás, né, que recebeu um diário, cumpriu ali, né? Não vou falar todos os sonhos, porque a gente nunca deve parar de sonhar, né? Sim. É mesmo. Mas que conseguiu atingir várias das suas metas que um dia foram escritas no diário, que você traz esse diário também contigo, né? Você falou que você escreve, Eu continuo continua escrevendo. escrevendo. Aham. E que bacana mesmo. E E ensino as pessoas que se aproximam, né? E perguntam como foi, como realizou. Eu falo, escreve, sonha. Porque o sonhar pequeno e sonhar grande, a gente vai gastar a mesma energia. A mesma energia gasta ali. Então, sonhe o maior O que máximo. você puder. Exatamente. E vai conquistando à medida com que as coisas vão acontecendo. Com certeza. E se você fosse resumir toda a sua trajetória, né, em uma palavra, que você me falaria? Qual palavra representaria a Jéssica? Deus. Show. Porque eu acredito que nada é possível sem Ele. Com certeza. E se você Que pudesse lindo. dar um conselho para aquela garotinha que acabou de receber o seu diário, qual seria? Um conselho. Isso. Continue. Mesmo que seja Continue. difícil. Continue que você vai chegar lá. Que bacana. E Jéssica, já partindo para nossas perguntinhas finais, né? A gente sempre gosta de dizer que não existe nenhuma resposta certa para isso, mas que é apenas a visão da Jéssica sobre esses tópicos, Uhum. né? E para começar, Jéssica, qual seria a definição de amor para você?
amor pra mim é- eu posso dizer que amor é uma escolha. A gente escolhe amar. Amor não é um sentimento. E eu acredito que nunca será. Porque se o amor fosse um sentimento, quando você já não sentisse mais, você simplesmente descarta aquela coisa, aquela pessoa, aquela, né? Mas se você escolhe amar a pessoa, independente dos defeitos, independente de quem ela mostra ser, eu acho que o amor realmente vale a pena, né? Quando o amor é visto como uma escolha. Que bacana, que lindo. E o que é família para você, Jéssica? Eu acho que a família é o alicerce, né? É não só a família de sangue, mas muitas vezes a família que vem, a família que a gente escolhe, né? Então, cada pessoa que chega, que você considera família, naquele momento vai cooperar para alguma coisa, tudo tem um propósito. Então, acredito que seja o alicerce de tudo. A família de sangue e também a família que a gente escolhe, porque eu aprendi que a família também a gente pode escolher. Com certeza. E algo que já foi muito falado aqui hoje, e assim, eu sei que tem um grande importância na sua vida e na vida de todos nós, que é Deus pra você. Eu tenho muitas definições para Deus, né? Deus é o meu pai, é o meu amigo, o meu melhor amigo. Ele é o meu escudo, a minha fortaleza. Ele é o meu bem presente na hora da angústia, porque ele me socorre sempre. Ele nunca me desampara. E todos os dias, eu peço para ele: Deus, não me abandone, não me deixe, porque eu sei que as pessoas vêm e vão, mas Deus vai estar ali com a gente, sabe? Com certeza. Permanece para sempre. É. Que lindo, Jéssica. Nossa, fiquei muito emocionada e muitas pessoas vão ficar emocionadas também. Que lindo, que lindo, que lindo. Que privilégio poder falar contigo. Uma história muito linda E mesmo, que Jéssica. privilégio poder ver Deus através da sua vida, sabe? É muito, muito notório o quanto Deus se fez presente mesmo. Cuidando de cada detalhe, cuidando de cada palavra Mesmo. escrita naquele diário, né? De cada sonho, de cada desejo, de cada realização, de cada detalhe. Então, assim, louva a Deus mesmo pela tua vida, que você continue sendo essa mulher guerreira, forte, que vai em busca dos seus sonhos, que enfrenta a vida de frente mesmo. Que mesmo com medo, vai com medo mesmo, né? Não paralisa, não se paralisa. E que Deus possa te honrar cada vez mais. E se você puder deixar né, Um um conselho, aquilo que tocar conselho no seu que Deus colocar no coração. seu coração e pro pessoal que vai estar te assistindo. O que eu tenho para dizer é: não ouça as pessoas. Quando a gente tem um sonho, a gente não deve ouvir A e B, porque ninguém sabe o que tem dentro do nosso coração. A gente tem que seguir. Eu acredito que nada é em vão, né? Se tem aquele sonho, é porque tem um propósito para aquilo. E acredita no propósito e vai. E as pessoas que muitas vezes disseram que não era capaz, hoje inspira nessas pessoas que foi e que acreditou em si, que acreditou no propósito e que acreditou que Deus estava na frente de tudo e que ia dar tudo certo. Que bacana, que Vai que vai lindo. dar tudo certo, vai dar tudo certo. Amém. Que bom, que Uma história bacana. muito inspiradora mesmo, Jéssica. Muito massa. Muito Obrigada, obrigada, obrigada. viu? Fica o nosso agradecimento aqui de todo o canal, né? De toda a equipe do Fazendo a Diferença Podcast, pela honra que você nos deu de estar cedendo aí um precioso tempo aí da tua vida Eu que para estar agradeço. falando conosco. Foi Eu que uma agradeço. honra mesmo, viu? A honra é toda minha. Que Foi bom. muito bom conversar com vocês e relembrar, né, um pouco da trajetória. E obrigada por existirem. Ó, fica aí que nós vamos tirar uma foto, tá bom? Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Então, já curta, comenta, compartilha esse vídeo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Exatamente, pessoal. E venha fazer a diferença conosco. Tchau, tchau.